Olá, pessoal. Preciso desabafar e, quem sabe, encontrar uma luz no fim do túnel, porque o meu está ficando bem escuro, quase um breu total. Sou M, tenho 27 anos, e meu namorado, H, tem 30. Estamos juntos há 3 anos e meio, e até pouco tempo atrás, eu diria que nosso relacionamento era a prova de que os opostos se atraem e podem sim ser muito felizes juntos. Nós nos amamos de uma forma genuína e profunda, construída na base do respeito mútuo e de uma admiração pelas nossas diferenças. Mas essas diferenças são gritantes, como se fôssemos o dia e a noite em pessoa, literalmente. Eu sou a personificação da manhã. Meu dia começa antes das 7 com o sol, e eu sinto uma necessidade quase física de me movimentar, de estar lá fora. Amo a sensação do ar livre, de uma corrida no parque, da agitação colorida de uma feira no sábado de manhã, de um almoço que se estende pela tarde. Essas são as coisas que me preenchem de verdade. Consequentemente, quando o relógio bate 22 horas, meu corpo já está em modo de hibernação. Já o H é uma criatura da noite, um ser que floresce sob a luz da lua e das telas. O conceito de manhã, para ele, só começa a fazer sentido depois das 10h40. E olhe lá, seus programas ideais são um barzinho com luz baixa, uma sessão de cinema que termina de madrugada, ou, na maioria das vezes, o conforto do seu quarto, que é seu santuário, sua fortaleza. Atividade física, para ele, é um conceito abstrato e indesejado, e o sono dele só vem nas primeiras horas da madrugada, embalado pelo brilho do monitor do computador. Durante 3 longos e felizes anos, essa dinâmica funcionou como uma engrenagem bem azeitada. Era o nosso charme. Ele se esforçava para me acompanhar num café da manhã de domingo na casa dos meus pais, bocejando discretamente atrás da xícara de café, e eu me enchia de energéticos para aguentar uma maratona de filmes de terror que só começava às 23 horas, lutando para manter os olhos abertos. A gente se encontrava no meio do caminho, nesse crepúsculo que criamos só para nós. Eu admirava a calma dele, a forma como ele conseguia se desligar do caos do mundo e mergulhar de cabeça em seus hobbies, como os jogos de videogame e as partidas de Magic the Gathering, que para ele eram rituais sagrados. Ele, por sua vez, dizia que minha energia o contagiava, que eu o puxava para fora da concha. Nós nos equilibramos. Mas então veio janeiro deste ano. Como uma nuvem de tempestade no horizonte, a demissão do H chegou. No começo, encarei como uma fase, um obstáculo passageiro. Ele é um profissional inteligente e competente. Logo acharia outra coisa. Mas o desemprego, que em outras circunstâncias nunca o impediu de manter seus hobbies e sua vida social noturna, desta vez veio acompanhado de um inimigo silencioso e devastador. Uma letargia profunda. Uma névoa espessa de apatia que começou a engolir tudo. Aquele homem que acordava às 10h30 começou a acordar às 14 horas, depois às 16 horas, depois às 18 horas. Hoje, há dias em que ele fica acordado por meras 5 horas. O ciclo dele se resume a acordar, comer algo rapidamente, geralmente algo que eu ou a mãe dele preparamos e deixamos para ele, e ir ao banheiro. O resto do tempo é na cama, num estado de semi-existência, perdido no scroll infinito do celular. A parte mais assustadora, o verdadeiro sinal de alarme, foi o abandono completo do que ele mais amava. O grupo de Magic, que se reunia toda quarta-feira e era o ponto alto da semana dele, foi esquecido. Lançamentos de jogos que ele esperava por meses, que ele contava os dias para jogar, ficam parados na biblioteca virtual, intocados. O homem que passava horas debatendo estratégias e construindo decks, ou que virava à noite para zerar um jogo, simplesmente desapareceu. O que ficou no lugar é uma sombra desanimada com a vida, sem energia para absolutamente nada. Essa situação, obviamente, me acendeu um alerta vermelho incandescente. A preocupação virou minha companheira constante, um zumbido baixo e persistente nos meus ouvidos. Ele já não tinha os hábitos mais saudáveis do mundo, mas agora a situação extrapolou todos os limites. Comecei a ligar os pontos. O sono excessivo, a anedonia, a falta de prazer nas coisas, a apatia total. Os sintomas clássicos de depressão ou estresse crônico começaram a piscar em neon na minha frente. Com todo o cuidado do mundo, com a delicadeza de quem pisa em ovos, comecei a abordar o assunto. Amor, você já pensou em conversar com um psicólogo? Pode te ajudar a organizar as ideias, a lidar com essa fase. A resposta é sempre uma desculpa diferente, uma barreira nova. Se a terapia for online, meus pais podem ouvir a sessão do quarto do lado. Se for presencial,
Ah, que preguiça de sair de casa para isso. Minha mente, desesperada por uma solução, começou a explorar outras possibilidades. H, e se for algo físico? Uma falta de vitaminas? Isso pode causar um cansaço extremo. A ironia amarga é que ele tem um excelente plano de saúde, um benefício que os pais dele ainda pagam, algo que eu, como autônoma, luto para manter. Mas de nada adianta ter a ferramenta se não há vontade de usá-la. Ele não toma a iniciativa. Cuidar da própria saúde é um conceito alienígena para ele. Se eu ou a mãe dele não agendarmos um check-up e praticamente o levarmos pela mão, ele simplesmente não vai. Cheguei a pensar em algo hormonal, como baixa testosterona, mas quando toquei no assunto, ele foi rápido em me cortar, dizendo que já tinha visto isso com um médico anos atrás, e não era nada. Uma resposta pronta, ensaiada, para fechar a conversa. Eu me sinto de mãos atadas, gritando num vácuo. Não sei mais como ajudar, e o pior, não sei se ele quer ser ajudado. O que eu sei é que ver o homem que amo vivendo como um fantasma dentro do próprio quarto me destrói um pouco a cada dia. E essa prostração começou a transbordar do quarto dele para todas as outras áreas da nossa vida, abrindo fissuras profundas no nosso relacionamento. Em nome desse cansaço ou sono, ele se nega a cumprir as tarefas mais básicas da vida adulta. Resolver uma burocracia do próprio seguro-desemprego, por exemplo, virou uma novela mexicana. Ele precisava levar uns documentos na Caixa Econômica e adiou tanto que quase perdeu o prazo. Tive que passar um dia inteiro ligando, mandando mensagem, praticamente desenhando um tutorial para ele, porque a simples ideia de sair de casa e enfrentar uma fila o paralisava. E o pior é que essa inércia às vezes parece pura má vontade, um corpo mole que já existia antes, mas que agora encontrou no desemprego a justificativa perfeita para se manifestar em tempo integral. A situação atingiu um ponto crítico há uns 2 meses. Minha prima ficou noiva e organizou um almoço de noivado no sítio da família, num domingo. Era um evento importante para mim e para minha família. Confirmei nossa presença com semanas de antecedência. H prometeu que iria. No sábado, ele veio dormir na minha casa para sairmos juntos no domingo de manhã. Eu, já calejada, coloquei 3 despertadores diferentes. No domingo, acordei, me arrumei, preparei um café da manhã reforçado e o chamei. Ele resmungou só mais 5 minutos, que se transformou em 1 hora. Fui ao quarto de novo e de novo. A resposta era sempre a mesma. Estou muito cansado, amor. Não dormi bem. Fiquei furiosa. Como assim não dormiu bem? Você dormiu por 10 horas seguidas. Argumentei, implorei, expliquei o quanto era importante para mim. Nada. Ele simplesmente virou para o outro lado e voltou a dormir. Fui para o noivado sozinha. Tive que passar a tarde inteira inventando desculpas esfarrapadas para a ausência dele. Ele está com uma gripe forte. Pegou uma virose. Cada mentira que eu contava me fazia sentir mais humilhada e ressentida. Meus pais, que o adoram, me olhavam com pena. Quando voltei para casa à noite, ele estava acordado, jogando videogame no sofá, como se nada tivesse acontecido. E aí, amor? Como foi o almoço? A naturalidade dele me gelou. Tivemos uma briga feia e ele não conseguia entender a dimensão do que tinha feito. Para ele, era só um almoço. Para mim, foi uma demonstração pública de descaso. A negligência com a saúde dele também teve um clímax assustador. Há algumas semanas, numa terça-feira à noite, eu estava em casa terminando um trabalho quando ele me ligou. A voz dele era um gemido. Ele estava com uma dor abdominal terrível. Mal conseguia falar. Era uma dor que ele vinha reclamando de leve há dias, mas que sempre descartava como azia ou gases. Voei para a casa dele. Encontrei-o encolhido na cama, pálido e suando frio. Não teve conversa. Fomos direto para a UPA mais próxima. Foram 5 horas de inferno. A espera, o cheiro de desinfetante, o desespero de outras pessoas, e ele ali, passivo, sofrendo em silêncio enquanto eu resolvia a ficha, conversava com enfermeiros e tentava não surtar. O diagnóstico: uma crise aguda na vesícula. O médico foi taxativo. Isso é resultado direto de uma dieta ruim, rica em gordura e sedentarismo. Ele precisa mudar os hábitos de vida urgentemente. Naquele momento, eu não senti satisfação por estar certa. Senti um medo gelado. Eu estava cuidando de um homem de 30 anos, como se ele fosse uma criança teimosa que se recusa a comer vegetais e acaba doente. Depois desse susto, achei que as coisas mudariam. Não mudaram.
A experiência na UPA foi esquecida tão logo a dor passou. Vendo que eu não conseguiria sozinha, tomei uma atitude drástica. Procurei a mãe dele. Marquei um café, só nós duas. Com o coração na mão,